Em toda a história da humanidade, bilhões de pessoas nasceram, bilhões morreram. Desde o primeiro dia em que o pecado entrou no mundo, a morte se tornou a única certeza absoluta da existência humana. Nenhum rei escapou dela, nenhum guerreiro a venceu, nenhum sábio encontrou a saída. Adão viveu 930 anos e morreu. Sete viveu 912 anos e morreu. Noé viveu 950 anos e morreu. Matusalém viveu 969 anos, o homem mais velho de toda a história, e morreu. Mas houve um homem, apenas um, em toda a linha do tempo da humanidade, que simplesmente não morreu. Não adoeceu, não envelheceu até o fim, não foi encontrado morto, não há túmulo, não há registro de seu último suspiro, porque seu último momento na Terra não foi a morte, foi um encontro. A Bíblia registra com poucas palavras o que pode ser o evento mais extraordinário de toda a história humana. Gênesis 5, versículo 24. Enoque andou com Deus e já não estava, porque Deus o tomou. 7 palavras que mudaram tudo. Deus o tomou. Não disse que Deus o ressuscitou. Não disse que Deus o salvou da morte. Disse que Deus o tomou. Como se Deus simplesmente estendesse a mão e dissesse: você não precisa passar por isso. Venha diretamente. Mas quem era esse homem? O que havia nele que não havia em Adão, o primeiro homem criado diretamente pelas mãos de Deus? O que havia nele que não havia em Noé, o homem justo que salvou a humanidade? O que havia nele que o tornou o único ser humano em toda a história a ser transladado diretamente para a presença de Deus? Essa é a história de Enoque, e ela vai mudar a forma como você enxerga a sua própria caminhada. Porque Enoque não era um super-herói espiritual, não tinha poderes sobrenaturais, não era rei nem sacerdote. Era um homem comum, vivendo num mundo extraordinariamente corrompido, que tomou uma decisão diferente de todos ao seu redor. E essa decisão custou tudo, e ganhou tudo. Antes de entrarmos na vida de Enoque, precisamos entender o mundo em que ele nasceu, porque sem entender o contexto, você não vai compreender o milagre. E o mundo da época de Enoque era, sem exagero, um dos períodos mais sombrios de toda a história humana. Era a 7ª geração desde Adão. O pecado original não havia apenas entrado no mundo. Ele havia se espalhado como veneno nas águas de um rio, contaminando tudo. Cada geração um pouco mais corrompida que a anterior. Os descendentes de Caim, o primeiro assassino da história, construíram cidades, desenvolveram música, metalurgia, tecnologia. Mas junto com o progresso trouxeram algo mais: ódio organizado, violência sistematizada. Lameque, um dos descendentes de Caim, foi o primeiro homem da Bíblia a praticar a poligamia, tomando 2 esposas. E não contente com isso, compôs um poema para se vangloriar de ter matado um jovem que simplesmente o feriu. O mundo estava esquecendo Deus, e quando o mundo esquece Deus, o que sobra é o caos. Mas havia uma outra linhagem. Sete, o terceiro filho de Adão, havia recebido algo precioso do Pai, a memória do Criador. E foi na linhagem de Sete que nasceu Enós, e foi no tempo de Enós que a Bíblia registra algo significativo. Os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Uma faísca, uma chama pequena num mundo cada vez mais escuro. E foi dessa faísca, dessa linhagem, que nasceu o homem mais misterioso do Antigo Testamento. Um homem que viveria 365 anos, que caminharia com Deus por 300 deles, e que no final, simplesmente não estaria mais aqui. Seu nome era Enoque, e essa é a história que o mundo precisa ouvir. Para entender completamente o que Enoque enfrentou, precisamos ir mais fundo. Porque o mundo em que ele viveu não era apenas moralmente corrompido, era sobrenatural e assustadoramente corrompido.
A Bíblia, em Gênesis 6, registra algo que a maioria das pessoas passa rapidamente sem compreender o peso do que está escrito. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Filhos de Deus. Essa expressão no hebraico, Ben Elohim, é usada em outros lugares da Bíblia para se referir a seres angelicais, seres criados diretamente por Deus, seres que existiam antes da criação do mundo humano. E esses seres deixaram sua morada celestial, desceram à terra e se uniram às mulheres humanas. Dessa união proibida, desse cruzamento entre o celestial e o humano, nasceram os Nefilins, gigantes, seres de poder extraordinário, meio humanos, meio de origem angelical. A Bíblia os descreve como homens de renome, guerreiros poderosos que encheram a terra de violência. Imagine viver nesse mundo, não como metáfora, literalmente, acordar todo dia e saber que existem criaturas gigantescas espalhadas pela terra, que os próprios anjos, seres que deveriam ser mensageiros de Deus, haviam transgredido sua natureza e corrompido a criação. Era nesse mundo que Enoque abriu os olhos pela primeira vez. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. O livro de Enoque descreve como os anjos vigilantes não apenas se uniram às mulheres humanas, mas também ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos. Ensinaram metalurgia para fabricar armas de guerra, ensinaram encantamentos e feitiçaria, ensinaram astrologia e práticas ocultas. Em outras palavras, eles aceleraram a corrupção da humanidade, deram poder ao pecado. E foi nesse caos que Enoque cresceu. Viu tudo isso com os próprios olhos. Conheceu pessoas corrompidas pelos ensinamentos dos vigilantes, viu a violência dos nefilins, sentiu o peso de um mundo que havia virado as costas para o Criador. E aqui começa o grande mistério de Enoque. Porque diante de tudo isso, em vez de se deixar corromper, em vez de se render ao que estava ao redor, Enoque escolheu a coisa mais radical que alguém poderia fazer naquele tempo. Ele escolheu Deus. Não de forma religiosa e fria, não cumprindo rituais e obrigações, mas de uma forma profunda, íntima, transformadora. A Bíblia nos dá uma pista fascinante sobre quando essa transformação aconteceu. Enoque tinha 65 anos quando seu filho Matusalém nasceu. E é exatamente após esse nascimento que a Escritura começa a registrar que Enoque andava com Deus. Antes de Matusalém, nenhum registro de intimidade com Deus. Depois de Matusalém, 300 anos de caminhada ininterrupta. O que aconteceu naquele momento? O que um pai sente ao olhar para o rosto do próprio filho recém-nascido? Talvez Enoque tenha olhado para aquela criança e pela primeira vez compreendido o peso da vida, a fragilidade da existência, a responsabilidade de ser pai num mundo que estava destruindo tudo que era sagrado. E Enoque cumpriu essa promessa por 300 anos. 300 anos de acordar todo dia e escolher o mesmo caminho. Num mundo que escolhia o caos, Enoque escolhia a paz. Num mundo que se esquecia de Deus, Enoque se lembrava. Todo santo dia. A expressão que a Bíblia usa para descrever a vida de Enoque é única. Não diz que ele obedeceu a Deus. Não diz que ele serviu a Deus. Diz que ele andou com Deus. Na cultura hebraica antiga, andar com alguém era a expressão máxima de intimidade e cumplicidade. Quando dois homens caminhavam juntos, significava que eles se conheciam profundamente, que confiavam um no outro, que combinavam o passo porque pensavam de forma parecida. Você não anda com um estranho, você anda com um amigo, com alguém que você escolheu, com alguém que escolheu você de volta. Enoque não tinha uma religião. Enoque tinha um relacionamento. E esse relacionamento começou a transformar tudo ao redor dele. Porque quando você passa tempo suficiente com alguém, você começa a se parecer com essa pessoa. Começa a pensar como ela, a ver o mundo pelos olhos dela. Enoque passava tanto tempo na presença de Deus que começou a ver o mundo como Deus via. E o que ele via o transformou num profeta. O apóstolo Judas preservou uma das profecias de Enoque. Eis que o Senhor vem com suas santas miríades, para fazer julgamento contra todos e condenar todos os ímpios por todas as obras de impiedade que praticaram.
Enoque profetizou o julgamento de Deus num mundo que havia esquecido o Criador. Num mundo dominado por gigantes e anjos caídos, Enoque se levantou e disse: Deus está vindo, e ele virá com julgamento. Imagine o que foi pregar essa mensagem naquele tempo. Imagine se levantar diante de Nefilins e dizer que Deus viria julgá-los. Enoque não pregava para ser popular. Pregava porque havia andado com Deus e visto o que estava por vir. E o que estava por vir era o dilúvio. Aqui chegamos a um dos detalhes mais fascinantes de toda essa história: o nome do filho de Enoque, Matusalém. Em hebraico, esse nome carrega um significado devastador. Quando ele morrer, virá o julgamento. Enoque sabia. No momento em que seu filho nasceu, Deus revelou a ele que aquela criança era um sinal, um marcador profético. Enquanto Matusalém vivesse, o dilúvio não viria. E Matusalém viveu 969 anos, o homem mais velho de toda a Bíblia. E durante todo esse tempo, o nome dele era uma profecia andando pela terra. Todo dia que Matusalém acordava, era mais um dia que Deus esperava pela humanidade. Misericórdia. Isso é o que o nome de Matusalém representa, a misericórdia de Deus esperando que os homens se arrependessem. Mas eles não se arrependeram. E no ano em que Matusalém morreu, Noé entrou na arca, e as comportas dos céus se abriram. Enoque sabia tudo isso, carregou esse peso por 300 anos, e mesmo sabendo, continuou caminhando, continuou pregando, continuou escolhendo. Porque andar com Deus não significa que sua vida vai ser fácil, significa que você não vai andar sozinho no que for difícil. Existe um livro que a maioria dos cristãos nunca leu. Um livro encontrado na Etiópia e confirmado entre os manuscritos do Mar Morto. Um livro tão antigo que o apóstolo Judas o citou diretamente no Novo Testamento. O livro de Enoque. Esse texto descreve visões extraordinárias que Enoque teria recebido. Visões em que ele foi levado aos céus, viu os anjos vigilantes acorrentados esperando pelo julgamento, contemplou os segredos da criação, viu o trono de Deus rodeado de fogo e glória e recebeu mensagens que trouxe de volta à humanidade. Teólogos debatem até hoje se o livro de Enoque é texto inspirado ou apenas tradição humana antiga. Mas uma coisa é certa, ele nos mostra que Enoque era um homem que vivia com os olhos em outro mundo, enquanto seus pés ainda estavam neste. E chegou o dia em que os dois mundos se encontraram. Enoque tinha 365 anos quando desapareceu. 365. Exatamente o número de dias de um ano solar, como se a vida de Enoque fosse um ciclo completo e perfeito diante de Deus. Compare com os outros patriarcas. Adão viveu 930 anos, Sete viveu 912, Noé viveu 950, Matusalém viveu 969 anos. Enoque foi o patriarca de vida mais curta de toda a sua linhagem. E foi o único que não morreu. Imagine o dia em que aconteceu. Era mais um dia comum. Enoque fez o que havia feito por 300 anos. Saiu para sua caminhada com Deus, a família esperava o jantar, as crianças brincavam, a vida seguia seu ritmo normal. E Enoque não voltou. Não havia corpo, não havia rastro, não havia sinal de violência, não havia explicação humana. O homem simplesmente havia partido. A Bíblia, em Hebreus, diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladou. Transladado, transferido, transportado de um lugar para outro. Enoque não morreu e foi para o céu. Enoque foi transferido diretamente, enquanto ainda estava vivo, para a presença de Deus. Sem dor, sem agonia. Apenas uma caminhada que continuou além das fronteiras do mundo visível. E aqui Hebreus nos dá a chave de tudo, a razão pela qual isso aconteceu com Enoque. Antes de ser transladado, recebeu testemunho de que havia agradado a Deus. Ele havia agradado a Deus, não por ser perfeito, não por realizar milagres, não por construir templos ou liderar nações,
mas simplesmente por andar, por escolher todos os dias, durante 300 anos, estar com Deus. E Deus, no final de 365 anos de uma vida vivida em direção a Ele, olhou para Enoque e pensou: você já chegou longe o suficiente. O resto do caminho fazemos juntos de outra forma. E estendeu a mão, e Enoque foi. A história de Enoque não terminou quando ele desapareceu. Na verdade, em muitos sentidos, foi aí que ela começou. Seu filho, Matusalém, continuou vivo por 969 anos, carregando no próprio nome a profecia do dilúvio. Seu neto, Lameque, se tornou pai de Noé, o homem que salvaria a humanidade. Enoque não estava lá para ver nada disso com os olhos físicos, mas o legado que ele deixou atravessou gerações. Porque quando você vive de uma forma diferente, quando você escolhe Deus num mundo que esqueceu Deus, isso deixa uma marca nas pessoas ao redor, nas crianças que observam, nos netos que ouvem as histórias, nas gerações que vêm depois e precisam de um exemplo para seguir. Mas a história de Enoque tem uma dimensão ainda maior, uma dimensão profética que aponta para o futuro, para os nossos dias. Existe outro homem na Bíblia que compartilha o destino extraordinário de Enoque. O profeta Elias foi arrebatado ao céu em um carro de fogo, diante dos olhos de seu discípulo Eliseu, sem morrer, direto para a presença de Deus. 2 homens em toda a história bíblica que não passaram pela morte, Enoque e Elias. E no livro do Apocalipse, capítulo 11, há uma profecia sobre 2 testemunhas que aparecerão nos últimos dias. 2 homens que profetizarão, que serão mortos e ressuscitarão após 3 dias diante de todo o mundo. Muitos teólogos acreditam que esses 2 testemunhas são exatamente Enoque e Elias, os únicos 2 seres humanos que nunca morreram. Se isso for verdade, então Enoque não apenas viveu uma história extraordinária, ele ainda tem um papel a cumprir. A caminhada que começou há milhares de anos ainda não terminou completamente. Mas independente da profecia, a mensagem de Enoque para cada um de nós hoje é clara, e é simples, e é devastadoramente desafiadora. Enoque viveu num mundo tão corrompido quanto o nosso, talvez mais. Os Néfilins andavam pela terra, a violência era normalizada, Deus seria apagado da memória em poucas gerações. E ainda assim, um homem comum, sem título especial, sem poder político, escolheu caminhar com Deus, não por um dia, não em momentos de crise, por 300 anos, todos os dias. Hebreus 11 coloca Enoque no mesmo capítulo que Abraão, Moisés, Noé, Davi, os gigantes da fé. E a razão pela qual Enoque está nessa lista não é porque ele realizou os feitos mais espetaculares, é porque ele fez a coisa mais difícil de todas, ele persistiu. Persistiu quando o mundo ao redor afundava. Persistiu quando ninguém queria ouvir sua mensagem. Persistiu quando a caminhada era longa e solitária. E Deus viu cada passo. Você não sabe onde sua caminhada vai terminar. Enoque não sabia. Ele apenas andou. Mas Deus vê cada passo, cada escolha, cada manhã em que você acorda num mundo corrompido e decide novamente caminhar na direção certa. Esse é o legado de Enoque. Não o arrebatamento espetacular do final, mas os 300 anos de passos fiéis que vieram antes. A questão não é se você vai ser transladado como Enoque. A questão é, você está caminhando? Porque no final é isso que importa. Não o destino, a caminhada. Enoque caminhou, e Deus caminhou com ele, e ainda caminha com quem escolhe andar na mesma direção hoje. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque o mundo de hoje precisa de pessoas como Enoque. Até o próximo vídeo, e continue caminhando. Abençoa o canal com o seu like e inscrição. Assim, a palavra de Deus alcança ainda mais corações.